Shalom, gente. Que o Eterno abençoe a vida de vocês. Mais um dia juntos. Shalom, Marilda. Shalom, querida. Deixa eu abrir aqui já o texto, o qual hoje, o Senhor derramou sobre a nossa vida. E aí vocês abrem as vossas Bíblias em Salmos 46, verso 1. Salmos 46, verso 1. Que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E continuando, diz: Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam a um rio, cuja correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros de fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Shalom, pastora Kellen. Boa tarde. Boa tarde. Como vocês sabem, diante de tudo, a palavra ela se encontra em Isaías 11, que fala, dos sete Espíritos do Eterno, o qual nós estamos nessa semana diante do Espírito de fortaleza, o qual esse Espírito ele nos fortalece e nos dá vitória. É um dos sopros, e esse sopro é aquele que Deus nos dá força. Lembram de ontem de Josué? Força e coragem. O ser humano, ele, desde o seu início, em Gênesis 2, ele se levanta. E ao se levantar, foi como uma alma vivente. E aí, foi com esse sopro e essa força que Gênesis 2 revela. Como também Ezequiel 37, que faz um ressuscitar com forças sobrenaturais. Ao saber que as nossas vidas, nós passamos por momentos, Shalom, Maria Márcia, em que nos sentimos impotentes, problemas que enfrentamos. Vocês que estão conosco diariamente sabem as lutas em que nós precisamos do espírito de fortaleza, nos dando força quando nos sentimos fracos, nos colocando nessa fortaleza, porque é Deus quem nos fortalece. Eu estava analisando até uma palavra, que o apóstolo Paulo fala, e quando ele está fraco, é quando então ele é forte. É quando nós passamos por situações, ele nos dá essa força. Força para vencer como Davi, o qual Davi, ele diz algo em Salmo 18, o qual ele chama Deus de sua fortaleza e refúgio também. Para essa questão,
da fortaleza, eu exemplifiquei aqui 4 exemplos. Um deles, quando esse espírito tocou neste homem, quando essa essência, esse poder tocou nesse homem, o fez, em seus últimos momentos, ter uma força física. E ali foi o Espírito do Eterno, dando força física. E quem eu falo é Sansão. Sansão foi um homem conhecido como o mais forte que já existiu, em que sua força vital vinha do Eterno. Quando havia uma afronta, e aí Sansão clamava, ele era possuído desse espírito, vindo totalmente do espírito da verdade, a total capacidade para que, diante dessas 7 manifestações, ele viesse defender o seu povo. Toda vez que havia um ataque do inimigo. E aí Deus supria ele de força para combater as injustiças. E hoje esse espírito precisa estar totalmente na igreja do Eterno, nas famílias, diante de toda afrontação, uma fortaleza precisa. Você precisa ter entendimento sobre isso. Nós, como servos do Altíssimo, devemos pedir força a Ele para enfrentar todas as coisas e nos defender dos oprimidos. Em Mateus capítulo 5 fala isso. Quem tem fome e sede de justiça é o que nós devemos ter. Nós precisamos ter esse renovo. O renovo também das forças físicas, o qual elas dão continuidade. Quando a Bíblia fala sobre esse espírito, ela remete a algo que está em Mateus 11 também, que diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, qual ele vem e alivia. No contexto de Sansão, como sendo essa fortaleza, e aqui nós precisamos de forças físicas para lutar, é quando, no primeiro ponto, nós devemos pedir a Deus que Ele renove as nossas forças. E para todos os contextos, nos ajudar a continuar. Um segundo ponto de força foi Elias. Elias recebeu uma força emocional. Elias estava fraco, apavorado, pânico, medo. Ele chegou a pedir ao Altíssimo a sua própria morte, depois de ter vencido centenas de inimigos. Só que o ataque aqui na vida de Elias foi na mente. E aqui tem esse principado que se chama de Jezabel, que ele ataca na mente. O qual foi perseguido. A manipulação, a perseguição de Jezabel, tentando o levar para uma morte, fazendo com que nas nossas vidas, quando esse espírito ataca, é fazer com que a gente ache que
não tem mais jeito. E o que vem próximo já é a morte. E Elias sofreu isso, pensando que seria o fim. Elias se sentiu que não teria nem mais força para continuar. E aí foi que o Eterno interviu, restaurou a vida. E aí lhe deu vitória, o qual ele precisava. Até alimento ele ganhou, foi concedido. E recebeu ordens para continuar a jornada. Outro ponto, gente, que causa tanto na vida de um ser humano, o desgaste emocional, ele é profundo. Quantos líderes, quantas pessoas que estão à frente de algo sofrem? Quantas pessoas estão à frente de algo? Quando esse sentimento, quando esses ataques invadem o coração e você abre a porta para que ele venha estar se nutrindo. E aí há o roubo no amor, na paz, na alegria. E aí nós ficamos à mercê e presos. Nós temos que ter e pedir ao Senhor para entrar no descanso dele, para renovar as nossas forças, para sermos curados do nosso emocional. Agora colocou aqui, para os dias atuais precisamos muito dessa virtude de força emocional, pois a batalha está acirrada nas mentes. Sim. O outro ponto, após o emocional, força física, emocional e agora intelectual. No intelecto, gente, existe. Eu não sei se vocês analisam dessa forma, mas para o ministério a gente passou, né, um estudo minucioso de Neemias. Um dos pontos de Neemias, gente, é a sua força intelectual. A partir do momento em que ele começou a construir os muros de Jerusalém, ele enfrentou inúmeras dificuldades, além dos inimigos do povo do Eterno, que não queriam ver aquela obra realizada. E aqui nós vemos essa força intelectual para todos vocês que são líderes. O buscar dessa força. As pessoas tentaram desanimá-lo. Além dos muros, as portas destruídas, a autoestima do povo desmoronada, e bate com o emocional de Elias, e ele continuou declarando que servia ao Altíssimo com alegria. Essa força intelectual de Neemias, ele estava tão concentrado na sua tarefa, no seu propósito, que nada o fazia trazê-lo em distrações para tirar ele do propósito dele. Toma cuidado com o que está colocando distrações para que você não consiga reconstruir a sua vida, a sua família, do seu trabalho, do seu empreendimento. Você precisa recalcular todas as etapas da obra. Você precisa começar a gerir a sua vida e expandir para aqueles que são trabalhadores, o que Neemias fez. Você precisa começar a conseguir material para uma reforma. Gente, não adianta. Material, seja intelectual. Pera, tem uma nova revelação, tem algo aqui que eu preciso. Tem algo aqui que eu preciso trazer uma reforma.
A mente às vezes está cansada, letárgica e até de muitas informações que nada trouxeram para você. É isso que o Senhor quer, que você esvazie para encher novamente algo. Algo com alegria em que você vai reconstruir e agora esses tijolos novos serão reerguidos. A pastora Kelly, estou reconstruindo muros. É uma tarefa difícil. É o que aconteceu com Neemias. Completamente. Ele reconstruiu cada porta. Cada porta foi restaurada. Isso demora. Cada porta reconstruída foi um sorriso que ele conseguiu das pessoas. Não consegue de todo mundo, gente. Pessoas vão embora. Rostos não vão entender o que é novo. Vão embora. E outros ficam com você. Discípulos. E esses discípulos chegam com os rostos. E eles começam a manter a sua mente dispostas a continuar. A mente que Neemias teve. A força intelectual. Deus me deu essa palavra há uns 2 anos atrás. Demora. Isso. O Senhor me mostrou, quebrou a velha estrutura, está fazendo nova. Nossa! Olha, sem a alegria, gente, é difícil. Eu só me mantenho concentrado em tudo aquilo. Vocês imaginem preparar algo, meio-dia, preparar algo à noite e é o tempo todo disposto a isso, gente. Já acorda e já dorme pensando nisso. É um propósito, gente. Você consegue entender isso, você abandona tudo para viver só isso. Porque é isso que me dá alegria. É isso que me dá a centralidade do meu intelecto. É como a minha mente funciona, gente. A minha mente funciona cavando poço. Esse poço que é a Bíblia, eu fico cavando. A Renata colocou: eu quero que seja tudo rápido, no automático, e a reconstrução é um processo. Isso mesmo, Renata. E é uma tarefa complicada, e nós precisamos estar dispostos a permanecer. Isso mesmo, Jeane. Porque quando começarem os frutos a aparecerem, você vai entender e vai ver um prazer. E a mente triste começa agora a se desfazer. E aí vem aquele salmo, né? Servir ao Senhor com alegria. Na nossa mente, nós precisamos fazer como Neemias. Gente, pedir a Deus que nos dê alegria para fazer a sua obra. Quando você estiver desanimado, você que é líder, você que é líder na sua casa, é líder no seu trabalho, pede que o Espírito de fortaleza te dê alegria para continuar. Se você se sente fraco, triste, até no seu intelecto, pede esse renovo, gente. O pastor Cássio. Para reconstruir os muros, não podemos esquecer que precisamos estar atentos às tentativas do inimigo para nos paralisar. Sim, sempre. Me veio o Salmo 126. Vamos abrir. Já estou aqui no Salmo mesmo. Salmo 126. Vamos ler. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa! Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles.
Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com alegria semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Ou seja, a tamanha alegria da gente servir a Ele tem que ser assim, rindo e chorando, mas não desistindo. A quarta, gente, a quarta força é a espiritual, de Daniel. E você vai ver isso em Daniel 10. Anota aí, Daniel 10. O qual saímos, isso. Daniel, ele recebia. E vocês que estão conosco sabem, né? Nós vamos fazer a ativação de Daniel. Olha só, Daniel, gente, ele recebia revelações tremendas do Eterno. Foi visitado por anjos que traziam mensagens específicas. Mas, em certo momento, segundo Daniel, isso era cansativo para ele. Ele estava constantemente em jejum. Sua mente estava totalmente ocupada. As emoções desse profeta se abalaram em um certo momento. E quase ele não resistia a uma batalha espiritual que era intensa. Eu vou ler esse texto para vocês entenderem do que eu estou falando, né? Abram Daniel capítulo 10, gente. Daniel capítulo 10. Analisem conosco nessa perspectiva aqui. A partir do 10, onde Daniel é consolado, né? Verso 10. Daniel 10, verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que sou enviado. Eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus de pé, tremendo. Então me disse: Não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. Eis que como a semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: Meu Senhor, por causa da visão me sobreveio dores. Olha só, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu. E disse: Não temais, homem muito amado, paz seja contigo. Sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: Fala, meu Senhor.
pois me fortalecestes. E ele me disse: virá o príncipe da Grécia, mas eu te declarei o que está expresso na Escritura da verdade. E ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Gente, essa palavra é tremenda. Tremendíssima. Daniel cai no chão e ouve a voz do anjo, o mensageiro angelical. Toca ao profeta e fala palavras de força. Daniel, ali, naquele momento, se sente fortalecido ao ouvir aquele anjo. E aí ele lhe pede: fala, meu Senhor, pois me fortalecestes. É a palavra do Eterno que nos fortalece, Senhor. Vocês entendem, gente? Foi essa palavra que entrou, penetrou no mais profundo de Daniel, quando ele mais precisava de força para continuar essa jornada. Viram como ele estava? Debilitado, jejuando, vivendo naquela vida ali. Desde o último momento, querendo um reforço espiritual. E ele veio das Escrituras. Entenda, isso eu aprendi muito bem. Eu aprendo todo dia com vocês, diante das vossas lutas e as minhas também, que a nossa luta, ela nunca é maior do que nós podemos suportar. E isso está em 1 Coríntios 10, verso 13. A batalha espiritual em que nós vivemos, ela é uma realidade. Por mais que nós, em nossa maioria, não temos visão aberta para entender as batalhas celestiais que existem. E é aí que está o nível de fé que nós devemos ter para caminhar e nos limpar. É aí que está uma fé muito maior, que é ter fé a não ver. Entenda, essa realidade, ela não pode ser ignorada. Mesmo sem que nós venhamos, sem poder ver com os nossos olhos carnais, nós devemos saber que o tempo todo há uma luta entre o bem e o mal, anjos e demônios, um combate que ele se finda em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. E Daniel sabia disso, gente. Ele já atuava em liderança, ele era governador. Governador. E ele preferiu lutar como, gente? Qual foi a sua luta? Qual foi o seu desejo? Ele preferiu lutar espiritualmente. Através de quê? Da oração. Foi o direcionar dele. A Selena colocou: sim, entendo muito bem, pois não esperava nada de mim quando o Senhor me trouxe a revelação dos anjos me resgatarem. Amém. Como discípulos cristãos, nós devemos sempre, gente, tomar muito cuidado para não lutar contra pessoas. Nós devemos sim estar atuando e repreendendo o que está por detrás, seja geracional ou seja também fechar as nossas portinhas. Que foi assim que Yeshua nos ensinou. Ao não lutarmos contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, príncipe das trevas deste século e todas as hostes espirituais da maldade. E estão aonde, gente?
em lugares celestiais. Quando nós entendemos isso, que essa batalha espiritual, ela possa estar pesada demais, peça ao Eterno que Ele te dê força. Peça o espírito de fortaleza para que você continue lutando em oração, em intercessão. E aqui foi o forte de Daniel, gente. Um profeta que intercede diante da sua liderança. Além de inúmeras características, como vocês sabem muito bem, de revelações, de sonhos, de visões. Mas a sua batalha maior foi no momento que ele decidiu entrar na brecha da intercessão. Entrar nessa brecha. Então hoje, que o Eterno possa te dar essa essência, essa graça do espírito de fortaleza, a força espiritual para vencer. Me ensina a batalhar por não há finanças nesse tempo. Eu não entendi. Parece que nada se abre. Eu não entendi muito bem. Do que eu entendi, pelo que eu entendi no seu comentário, o ensinar a batalhar é você começar a entrar em um processo de discipulado, de guerra espiritual. E aí, o que acontece? Lá, você vai entender e vai compreender tudo aquilo que são contextos em que sentenças ou o próprio inimigo retém as suas finanças. E aqui não é vender curso e treinamento. Aqui mesmo é um lapidar. Não tem livro meus ou de outras pessoas, não tem treinamento, não tem curso. É só Bíblia e renúncia e avanço de vida. Só é o segredo. Nada além do que isso. Bíblia na mão, renunciar, rejeitar e cancelar tudo aquilo que as nossas gerações fizeram com que a sua vida tivesse simplesmente nesse âmbito das finanças retido, e aí você vai, através do Espírito Santo, entender, aqui é o ponto. E sabendo o ponto, você vai quebrar isso. E aí, o que se tinha de bloqueio, igual Daniel, o bloqueio aqui, ó, para a bênção dele. Só isso. É você entender que existe algo a mais, que é preciso entendimento para avançar e não desistir, como Daniel não desistiu. O único que vejo falando isso, outros vendem muita coisa. Amém. Olha aí, gente, tá vendo? Qualquer coisa a gente já ia vender curso, né, minha amiga? A mulher falando de financeira diz: olha, passa no cartão. Lá na frente você vai recuperar. Vai, muito. Acredita. Quem só te dá isso, quem só concede isso é o próprio Eterno. E a Renata que está falando aqui, ó, aguenta os processos. Aí sim, eu quero ver quando o Senhor te revelar. Aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, eu quero que você deixe de ser assim. Eu quero que você se perdoe aqui. Eu quero que você se afaste disso, faça isso, faça aquilo. Aí você vai começando a se lapidar. Se você realmente se posicionar para isso, para esse lapidar,
começam a se fechar as portinhas de Neemias lá, os muros, e aí você vai se tornar realmente ali, ó, fechadinha, uma fortaleza. E o que acontece? O romper. Vai romper o quê? O céu de bronze. Quando rompe o céu de bronze, o que acontece? O céu, ele começa a se abrir, porque retém algo aqui, as trevas. Seria processos. Graça Oliveira, processos. E eu digo a você, pode passar 6 meses, um ano, 2, 3, mas com o Senhor, Ele não vai te dever nada. Se você tiver a iniciativa de avançar e não desistir, o Senhor não vai desistir de ti. Ele vai realmente abrir as comportas dos céus e de liberar sobre ti as bênçãos que você e as gerações também perderam. E além, porque é um Deus geracional, Ele vai te dar para as tuas gerações vindouras tudo aquilo que as gerações passadas não tiveram. Assim como aconteceu com Moisés. Amém, gente? É assim. Cadê? Deixa eu olhar os comentários aqui. Por isso que as escamas caem e tudo vai se alinhando ao Espírito Santo. Isso mesmo, Nilma. Pastora Kelly, é o que estamos fazendo com o próprio Eterno, renunciando todos os dias, rejeitando tudo que não vem de Deus. Isso mesmo, olhando para a nossa trajetória e para Ele que nos conhece. Isso. Só isso, gente. Eu pastei muito até chegar aqui. Amém. Mas chegou, Priscila. Chegou. Vamos abrir Isaías 40, gente? Deixa eu colocar aqui que o notebook já está descarregando. Vocês entenderam, né? Toma muito cuidado. Tem um destino reservado para nós quando caminhamos com o Eterno. Com certeza. Ou seja, Renata, o destino que desde a eternidade já alinhado está. Você vai só mudar uma rota que o inimigo te colocou e você vai para o caminho, a verdade e a vida. E Yeshua. Só. Você vai recalcular a rota. Isaías 40, gente. Isaías capítulo 40. Verso 28. Só aconselho, Graça Oliveira, procura alguém, um ministério sério, que queira realmente pegar você num braço e dizer: eu vou contigo, vamos, e você vai junto. É como Moisés e o povo, vai rompendo e vai abrindo os mares. É isso que eu entendo. E aí você vai avançando juntamente com um líder sério que quer realmente e que te ame como um pai espiritual e quer realmente não o seu bolso, quer o seu sorriso e a sua salvação. E que você volte para ele, para o eterno. Quando você entender isso e você achar esse líder, um bom tesouro você achou. Amém? Vamos lá. Deus me revoltou tudo, queria aqui, a glória a Deus. É o que importa. É isso mesmo, pastora Kellen. Vamos ler, gente? Isaías 40, verso 28. Deus me revelou tudo. Queria aqui
Amém. Deixa eu ver o versículo aqui, gente, que eu esqueci. O 28. Do 28 ao 31. Vamos lá. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte o cansado. Olha só, recebe o 29, tá? Faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você que é líder espiritual, receba o versículo 29, que ele multiplica as tuas forças e o teu vigor. Verso 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Recebam o Espírito Santo. Ele é fortaleza para a nossa vida. É com essa força infinita e inesgotável que ele nos capacita a vencer. É que ele vai dar essas estratégias para vocês. Assim como ele fez com Sansão, ele vai te dar, e aqui eu declaro sobre tua vida, que ele te dê força física, cura física sobre ti, que ele te renove também, assim como fez com Elias, renove as forças emocionais, e assim ele também sobre ti, e aqui eu declaro também sobre a tua vida, como Neemias, que você receba a capacidade intelectual para planejar. E quando você também precisar de forças espirituais, assim como Daniel, ele recebeu visitas e foi renovado as suas forças. Busquem em oração e recebam do Senhor a resposta. Peça ao Senhor e renove suas forças físicas, emocionais, intelectuais e espirituais. Nunca esqueçam dele, porque é dele. É do nosso Deus que ele possa colocar no teu coração esse impacto hoje. E que o teu coração comece a queimar hoje de renovação. Que a labareda de fogo do Senhor venha tocar o teu coração, ele venha queimar tão forte, que você venha sentir um calor tremendo só no seu coração, que você receba esse calor, que todo esfriar, que tudo aquilo que é morno venha sair de ti, e que esse calor é a brasa viva, venha renovar o teu coração, venha queimar o seu coração de todo o entendimento e de força. Que hoje Yeshua venha te fortalecer. Quando você não conseguir nenhuma ajuda, busca no Senhor. Porque saiba, com a ajuda do Espírito da Verdade, eu te declaro hoje sobre ti esta palavra que está em Filipenses. Tudo posso naquele que me fortalece. E que você possa fazer tudo naquele que nos fortalece, que é o Eterno. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor derrame sobre ti uma bênção sem medida, o espírito de fortaleza sobre ti. Que hoje, que é um início, nós estamos adentrando na atmosfera do Shabat.
em que Israel já celebra e já adentra nessa porta, a porta do descanso semanal. Um portal, uma abertura em que nós renovamos nossas energias. O descanso unicamente é isso. Não é algo religioso, é uma intimidade. É só um dia de intimidade. É só um dia em que nós reservamos para a nossa família. É só um dia que nós abrimos a nossa Bíblia de uma maneira diferente. É um dia de intimidade. É um dia de intimidade em que o Senhor nos presenteia. E assim como ele fazia com Adão ao visitá-lo no dia de descanso, para dizer assim: seja renovado de novas forças para mais uma semana. Sei comigo, portais estão abertos. Descansa. Todos os seus problemas, todas as suas dificuldades. Abre essa porta de descanso. Coloca na cruz isso. Coloca todos os seus problemas na cruz. E aí tudo ele fará. Esse é o descanso. Yeshua. Ele. Tudo é ele. Então abre essa porta. Amém? Que o Eterno abençoe tua vida. Shalom.